Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de sexta-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vamos falar sobre Rayan. O Vasco recusou uma proposta do Porto pelo Rayan, vai ser assunto aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Felipe Coutinho sendo especulado na seleção brasileira. As boas atuações de Felipe Coutinho estão rendendo aí comentários, né, sobre uma possível convocação do menino Couto. A gente vai falar também sobre Cauã Barros, que vem sendo alvo de sondagens de clubes lá de fora, e também da partida de amanhã contra o Cruzeiro. O nosso adversário estará desfalcado, tá? Desfalques importantes aí na equipe do Cruzeiro. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Tem muita gente nova chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, e a sua inscrição é importante demais para o canal continuar crescendo aqui no YouTube. Tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bom, e agora coloquei essa camisa lindíssima aqui do Vasco, de raiz portuguesa, para falar da Você Português. Se você, assim como o Vasco da Gama, seu clube do coração, também tem origem portuguesa, você pode ter direito à cidadania, sabia? Bom, talvez você tenha origem portuguesa e nem saiba. É aí que entra a Você Português. Dá uma pesquisada no seu sobrenome. Se o seu sobrenome tem origem portuguesa, italiana ou espanhola, você pode ter direito à cidadania, e a Você Português te ajuda a conquistar o seu direito. A Você Português é um escritório especializado em cidadania portuguesa, espanhola e italiana, e já atendeu mais de 4.000 famílias com 100% de aprovação nos seus processos. E o melhor, a análise inicial do seu caso é totalmente de graça. Se você conseguir a cidadania, você e sua família podem morar, trabalhar ou estudar legalmente em qualquer país da União Europeia. Isso significa abrir portas para um novo futuro sem abrir mão das suas raízes. Bom, o QR Code está aparecendo na sua tela e tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode solicitar a análise inicial do seu caso totalmente de graça. Procure a Você Português. Bom, meus amigos, e vamos começar falando aqui sobre Rayan, né? Rayan, que é o cara do momento no Vasco da Gama, o principal jogador, podemos dizer, né? Rayan, que não jogou na partida anterior porque estava suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, mas está confirmadíssimo no jogo de amanhã contra o Cruzeiro e São Januário. E a informação de hoje é que o Vasco recusou uma proposta do Porto pelo Rayan. A notícia veio lá da Europa, tá? O Vasco teria recusado uma proposta de 150 milhões de reais do Porto de Portugal pelo Rayan. A proposta de 25 milhões de euros, tá? Que no valor atual, né, dá 150 milhões de reais. Então o Vasco dando um recado ao mercado de que para tirar o Rayan daqui vai ter que botar mais dinheiro, tá? Só 150 milhões não leva o Rayan, não. 25 milhões de euros não leva o Rayan, não. A proposta do Porto aí, recusada pelo Vasco da Gama, o Rayan se valorizando demais, né? As atuações, né, do Rayan cada vez mais estão fazendo o jogador se valorizar. Muito importante, né? Esse momento que o Rayan está vivendo, está se valorizando muito, e vai ser muito importante para o Vasco, né? Porque vai ser um grande aporte financeiro, né, para o Vasco. A gente sabe que não vai dar para segurar o Rayan por muito tempo. Ele é um garoto diferente, né? Ele é um garoto que vai brilhar muito lá na Europa. Mas o Vasco tem que fazer o melhor negócio possível, né, em relação ao Rayan. E tá aí conseguindo segurar o jogador, mas acredito que na próxima janela vai ser difícil segurar o Rayan. Mas o Vasco já dá um recado aí ao mercado, né? Que para tirar o Rayan daqui não vai ser qualquer proposta não, meu amigo. Vai ter que abrir o bolso de verdade para levar o nosso garoto. Outro jogador do Vasco que está sendo alvo aí do futebol europeu é o volante Cauã Barros, tá?
Além do Ryan, o volante Cauã Barros é outro nome cobiçado aí no mercado da bola. O VDG Cash apurou que o atleta tem recebido aí algumas sondagens. O Vasco entende que o atleta pode se valorizar ainda mais no mercado, o que já está acontecendo, né? É um jogador que estava emprestado para a equipe do América Mineiro, no ano passado estava emprestado ao Amazonas, rodou ali pela Série B e agora vem se valorizando no Vasco da Gama com boas atuações. O Cauã Barros conseguiu encaixar demais, né, nesse time do Vasco. Desde que ele entrou, o Vasco é outro, né? Ele conseguiu realmente fazer o time evoluir e está se valorizando muito. É natural também que em breve, né, ele é jovem ainda, natural que em breve chegue proposta também pelo Cauã Barros. Muito bacana essa valorização do Cauã, foi um grande acerto, né, trazer o Cauã de volta. Tanto pensando no time, porque tá jogando muito e tá ajudando demais, como também pensando no financeiro, né? Tá se valorizando bastante, o Vasco com certeza vai conseguir uma boa venda também pelo Cauã Barros. Bom, vamos falar agora sobre um cria da Colina que tá um pouquinho mais... Esse aí já tá com a idade um pouquinho mais avançada, mas tá jogando muita bola, né? Felipe Coutinho, meus amigos. Felipe Coutinho tá começando a ser especulado, cogitado em seleção brasileira pela imprensa, né? Felipe Coutinho nesse momento é protagonista, né, do time do Vasco, o Vasco semifinalista aí da Copa do Brasil, Vasco que está se afastando da parte de baixo da tabela, e o Felipe Coutinho está vivendo o seu melhor momento desde que voltou ao Vasco da Gama. Ele voltou a ter uma boa atuação no jogo passado, na vitória do Vasco contra o Bahia por 3-1, marcou o seu 11º gol na temporada e ouviu do treinador do Vasco, Fernando Diniz, que ele merece disputar a Copa do Mundo do ano que vem pela seleção brasileira. E na imprensa, né, a gente já vê Sport TV, ESPN, todo mundo já cogitando uma possibilidade de convocação do Felipe Coutinho, né? Existia muita expectativa no Neymar, o Neymar que é da mesma geração do Coutinho, os dois têm a mesma idade, mas o Neymar não está conseguindo jogar. O Coutinho está conseguindo jogar e conseguindo jogar em bom nível. Eu tenho certeza que se o Neymar tivesse tendo o mesmo nível de atuação que o Coutinho está tendo, com toda certeza ele já estaria convocado, com toda certeza já teria um frisson danado, né, de toda a imprensa para convocar o Neymar. A gente sabe que a mídia em cima do Neymar é muito maior, mas o Coutinho, que sempre foi mais discreto, vai correndo por fora e o nome também começa a ser cogitado na seleção brasileira. Quero saber de você, Felipe Coutinho merece seleção brasileira? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Inclusive, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, chegou até ter a possibilidade, né, dele ir a São Januário para assistir essa partida entre Vasco e Cruzeiro, mas a informação é que não. Ancelotti não estará em São Januário para assistir essa partida entre Vasco e Cruzeiro, não. Mas com toda certeza ele já está olhando aí com carinho para Felipe Coutinho. Falando do jogo de amanhã, nosso adversário tem 3 desfalques importantes, tá? O Cruzeiro não poderá contar com Vidalba, Lucas Silva e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Todos eles estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Então, Gabriel Barbosa fora do jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. Além dele, também o Vidalba e o Lucas Silva. Desfalques importantes aí na equipe do Cruzeiro para esse jogo de amanhã. Quero saber de você, se você está confiante numa vitória do Vasco contra o Cruzeiro em São Januário. Seria importante demais para o Vasco subir de vez na tabela. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!